A paz do Senhor Jesus, irmãos, louvado seja Deus. Estamos aqui hoje, para a glória de Deus, para continuar o estudo do livro de Isaías, né? O Senhor é a salvação, é o significado do nome dele, né? Que maravilhoso, né? O capítulo 61, de 11 versículos, você vai ver que o título do capítulo fala assim, o ministério do Messias. Por isso que o livro de Isaías é chamado, é considerado, né, pelos teólogos, pelos estudiosos da Bíblia, como um quinto evangelho, né? Porque você vai ver, não que Ezequiel, Jeremias, Daniel e outros não falou de Jesus, falou, mas você vê que o livro de Isaías ele aborda, né, tantas profecias relacionadas a Cristo que você vê nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o cumprimento de cada uma dessas profecias, né? Se você ler paralelo aqui com Isaías 61, Lucas 4, né, você vai ver que o início desses versículos aqui, no 61, você vê Jesus se cumprindo essa profecia quando ele estava lá no templo. Irmãos, tremendo. Então, por isso que Isaías é considerado um quinto evangelho, né? Tantas profecias falando de Cristo, uma mensagem cristocêntrica, né? E você vê que Deus aqui, né, o Espírito do Senhor, aleluia, vem aqui usando Isaías, vem trazendo uma mensagem para o povo dessa época, para nós hoje, e algo que vai acontecer no futuro, com Israel, aleluia. Tremendo, irmãos. E a gente vê nesse capítulo aqui, irmãos, algo maravilhoso que Deus vai tratar com o povo. O povo que estava num contexto bíblico, sempre nós relembramos aqui os irmãos que estão inscritos no canal, ou você que possa estar vendo pela primeira vez, um contexto bíblico de exílio. Irmão, quando não há obediência às leis, quando falo às leis, a palavra de Deus, o povo fica exilado, o povo fica preso, o povo fica amarrado, né, pelas suas próprias concupiscências. Então, irmãos, quando a obediência à palavra de Deus, quando a obediência às leis que Deus deixou instituir aqui nessa terra, irmãos, a gente encontra até favor, diz a palavra em Romanos 13, das autoridades. Isso, irmãos, é tremendo, quando há essa obediência. Alguém fala assim, mas tantas pessoas fazem o que é errado, vivem no erro e não há punição para os irmãos. Deus, você vai ver nesse capítulo hoje, que da mesma forma que o povo pecou, o povo desobedeceu, o povo quis viver numa prática de erro, de mentira, de engano. Às vezes tem gente que deixa de fazer algo para Deus, deixa de orar, deixa de ler a Bíblia, tanta coisa, e fala assim, não estou fazendo nada de errado, irmão. Isso é ociosidade, é pecado. A Bíblia fala, você sabe que você pode fazer o bem e não faz, você peca. Então, irmãos, não tem desculpa. E você vai ver, paralelo com esse Isaías 61, o capítulo 42 de Isaías, né? Ali os versículos 1 e 2, que Deus deu em dobro. Olha, irmãos, é em dobro. Você pode ler lá que eu estou falando. O tanto de pecado que eles tinham feito, estou falando nas minhas palavras, Deus deu em dobro para eles escolher e passar, para aprender, irmãos. Se você ler também Isaías 26:9, você vai ver lá que o povo, irmãos, não quis obedecer na graça, na misericórdia, mas no juízo, sofrendo. Irmão, Deus primeiro fala, e fala toda hora, e avisa. A pessoa endurece o coração. Quando eu falo a pessoa, eu me incluo nisso. Deus fala, então eu vou trazer o juízo para você aprender. Irmão, na maioria das vezes, nós só aprendemos assim. Amém? Isaías 61, versículo 1 e 2 fala assim, Espírito do Senhor, Jeová, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, né? Lucas 4, Jesus lê esta passagem no templo e fala, hoje se cumpriu essa escritura. Que maravilha. 2. Apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar a todos os tristes. Irmãos, apregoar é pregar.
O ano aceitável do Senhor. Irmão, o ano aceitável do Senhor é hoje. Você ter uma mudança na sua vida é agora. Você largar a mão dessa vida pecaminosa, que te leva para trás, que te prende, que maltrata, que tira de você, aleluia, a alegria, a sofrimento, a percas, a dores parece que são irreparáveis. Quando você conhece Jesus, Ele que te consola. Olha o que nós vemos no versículo 1 e no 2. Ele te conforta, Ele muda você de dentro para fora. Então o ano aceitável do Senhor para a sua vida é hoje. Jesus quer fazer isso hoje, porque a Escritura diz aqui que é o ano aceitável do Senhor. É o dia da vingança do nosso Deus. Irmão, vai acontecer um dia sobre essa terra, irmão. Isso é para todos, irmãos. Não é para um e outro, é para todos, irmãos. Que aqueles que não obedeceram o Evangelho, Deus vai vir com vingança. Está onde está escrito, pastor? 2 Tessalonicenses ali, lê ali dos versículos, do capítulo 1, dos versículos 1 em diante, você vai ver ali até o 9, você vai ver isso escrito ali, irmão. É sério, irmão. Deus não se deixa escarnecer. Pessoas brincam, pessoas zombam, pessoas falam de Deus, querem denegrir a Deus, a sua imagem, irmão, e acham que vão ficar impunes. Não vai, irmão. Deus, Ele mostrou o seu grande amor por toda a humanidade, enviando seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Ele também, Ele é amor, mas Ele é justiça, irmão. Ele não se deixa escarnecer. Às vezes as pessoas querem me atacar, te atacar, a obra dele, quando Deus vê em nós, por misericórdia. Perfeição? Não, irmãos. Estamos tentando, nos esforçando, pedindo graça a Deus para ser servos, primeiramente. Servir ao povo, às ovelhas, a você aí que está precisando de uma ajuda. Estamos pedindo a Deus. As pessoas vêm, falam mal, dão risada, brincam, xingam, zombam, caçoam. Fala, esse povo não é de nada. Irmão, estão falando é de Deus. Essa palavra está chegando ao trono do Senhor. Cuidado, irmão. A vingança do nosso Deus. Deus é o Senhor, irmãos. A Bíblia diz que Ele é um fogo consumidor. Ai daquele que cair na mão do Deus vivo, diz a palavra. Continua o versículo aqui, ó. Aleluia. E algo que o Senhor quer fazer, irmãos, é hoje na sua vida. Não é ontem, nem amanhã, é agora. Deus quer fazer agora, consolar todos os tristes. Irmão, você foi decepcionado, te decepcionaram você em algo, pessoas às vezes até próximas de você. Irmão, por causa de Jesus, por causa da palavra, até pessoas da sua família. Jesus quer consolar a sua vida agora, mas Ele quer que você, meu irmão, minha irmã, deixe Ele operar essa cura. Deixe Ele tocar na sua vida. Irmão, você parado, você estagnado, falando assim, não estou errando, mas você não congrega, você não ora, você não lê, você não fala com Deus, você não chora aos pés dEle. Você não conversa com Ele, não tem um aproximamento com Ele, um diálogo com Ele, um entendimento que nós precisamos ter dEle, da palavra dEle na nossa vida, para que Ele opere algo grandioso na nossa vida. Você não faz isso, como que Ele vai operar essa cura na sua vida? É cura interior? Hoje em dia se fala muito de cura interior, coisas assim. Irmão, a palavra, ela cura, irmão. A palavra, quando a gente abre o coração, né, falando da mente, ela faz esse processo na nossa vida de regeneração pelo Espírito Santo, irmão. Quando nós entendemos, você entende que o Espírito do Senhor, que Jesus falando aqui, que Ele estava aqui como homem, como servo. Filipenses fala isso. Até a morte de cruz. Precisou Ele dar o exemplo. O Espírito do Senhor, que é o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, falando da Trindade, está sobre Ele para que aqueles milagres grandiosos acontecessem. Evangelho de João 19, 20, 21, o último versículo fala, se não é o último ou penúltimo, fala assim que se fosse colocar todos os milagres que Jesus tinha feito, não tinha livro suficiente nessa terra. O Espírito do Senhor realizou através de Cristo, irmãos. O mesmo Espírito Deus nos deu, irmão, de amor, poder e moderação. Você tem que entender, quando você aceitou Jesus, o Espírito do Senhor está na sua vida.
Porque eu tô triste, irmão. Ah, você não sabe a minha situação. Irmãos, se eu contar a minha pra você, você vai chorar. Mas estamos aqui felizes, irmãos, alegres. Porque o nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. A Ele seja a glória, a honra, o poder. Ele está cuidando de nós, irmão. Irmão, Ele cuida de você, sabe em que momento? Na aflição, na tribulação, na perseguição, na hora que o negócio está ficando difícil, na hora que você precisa ser forjado por Deus como uma ferramenta para estar apta para ser usada. É nesse momento, meu irmão. Não é dando risada, comendo do bom, do melhor, irmão, indo, passeando, irmão, nesse momento você não está passando nada, irmão. A Bíblia fala que por causa do Evangelho, bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem, disserem mal contra vós. É na hora que você, nesse momento, que a alegria do Senhor é a tua força, ô glória. E o Espírito do Senhor, quando habita na minha vida e na sua, o assunto fala isso, irmãos, ele produz essa alegria, irmão. Ele habita em você. Quem vive triste, irmão, e fala que é do Senhor, tá errado, irmão. A culpa não está em Deus, é em você e em mim, irmão. Isso é sério. 3. Ao ordenar acerca dos tristes de Sião, aqui falar de Israel, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Vamos ler o 4 também. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos, renovarão as cidades assoladas e destruídas, de geração em geração. Irmãos, isso, Isaías traz à memória do povo, é para quem obedece, irmão. Ah, irmão, há uma condição, irmão, é só para os obedientes, irmão. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías falou isso lá no capítulo 1, versículo 19. Irmão, é só para quem quer obedecer. É só para quem quer sofrer as aflições de Cristo. É só para quem quer estar ali na presença de Deus. É só para quem está cumprindo, vivendo, fazendo, estando com o Senhor na sua vontade. Quem é descompromissado, irmãos, trata a obra de Deus, irmãos, como se fosse um clube social, como se fosse algo supérfluo. Se der, eu vou. Quando eu faço as coisas porque eu quero, não é porque alguém está me dizendo que a Bíblia está escrita, irmão, isso é falta de comprometimento, isso é falta de temor. Não nasceu da água e do Espírito, irmão. Não entende o que é evangelho, que é reino de Deus, irmão. O desobediente não tem, recebe nada, irmão. Alguém fala assim, mas estava servindo o Senhor, as coisas estavam difíceis, mas Deus estava dando vitória. Hoje parei, as coisas estão tudo tranquilo. Claro, irmão. Hoje você não faz mais a vontade de Deus, você está fazendo a vontade do diabo. Mas eu não estou me dobrando a ele. Mas, irmão, se você não está com Cristo, não está servindo, obedecendo a sua palavra, você parou, voltou talvez para uma religião, não sei como está a sua vida, tudo. Você não tá desagradando o diabo não vai te atacar, meu querido. O diabo não vai fazer nada contra você. Você está no ponto que ele quer, mas você estando com Cristo, ele vai te atacar. Mas você tem que entender que o Espírito do Senhor está na sua vida, para você se levantar, para você declarar, eu sou de Cristo. Diabo, sai no nome de Jesus. Diabo, tira a mão dessa pessoa. Diabo, sai da vida dessa pessoa. Diabo, na minha casa você não tem vez. É uma luta da carne contra o Espírito. E o Espírito do Senhor está sobre a igreja. Os que dão lugar a ele, obediente à sua palavra. Aleluia. Versículo, aqui é o 5 agora, né? E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros. Irmãos, estrangeiros, você vê aí, Nabucodonosor, mesmo Israel passando ali por um cativeiro, foi chamado depois servo do Senhor. Ciro, que Deus levanta para voltar, o povo voltar de novo ali para reconstruir a cidade. Irmãos, e quantos outros na Bíblia Deus moveu o coração, Deus trabalhou, Deus tocou para que o povo de Deus fosse abençoado e conseguisse fazer aquilo que queria fazer. Irmão, e isso não é diferente na sua e na minha vida. Deus tem o controle do homem, do coração do homem na mão. Ele inclina para onde ele quer. Ele faz
Ele amolece e ele endurece, porque ele é Deus, ele é Senhor, irmão. Você tem que entender, nós temos que entender, nós temos que ser dele, de Cristo, irmão. E o impossível Deus faz, irmão. Você crê? Eu creio. Ele agora pode estar trabalhando ao meu e ao teu favor, irmão. Aquilo que parece estar parado, mas não está, Deus está trabalhando. Aquilo parece que está seguro, não está seguro na mão do inimigo. Deus está segurando, irmão, porque ele sabe a hora certa de me dar e te dar. Irmão, ele é poderoso, irmão. Isso que você tem que crer, irmão. Para mudar o quadro, a situação, o prognóstico, às vezes, de um juiz, de um médico, de alguém já pode ter sido dado, mas Deus, quando ele entra na história, ele muda o prognóstico, aleluia, para a glória do nome dele. Versículo 6, porém, sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vós chamarão ministro nosso Deus, comereis a abundância das nações na sua glória, vos gloriareis. Irmão, sacerdotes intercede, sacerdotes ora, sacerdotes clama, sacerdote intercede por vidas em oração, e ministros do Senhor. Irmão, Deus nos chamou para esse propósito nessa terra, compromisso com o seu reino, com a sua obra, com a salvação das almas, pregar o Espírito. Não esqueça disso, igreja, o Espírito do Senhor está sobre nós, aleluia. Versículo aqui, glória a Deus, aleluia. 7. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão sobre a parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Irmão, Deus aqui estava prometendo, afirmando dupla honra. Eu sei que ele tem isso preparado para nós. O povo que já tinha passado o oposto, irmãos. Dupla, mas pelo pecado. Isaías 42. Irmão, Deus, ele é justo, ele é reto, ele é fiel. Ele não negará bem algum aqueles que o buscam, diz a sua palavra. Versículo 8. Porque eu, Senhor, amo o juízo, aborreço a rapina no holocausto. Farei que a sua obra seja em verdade, farei uma aliança eterna com eles, e a sua posteridade, estou lendo o 9 agora, a sua posteridade será conhecida entre os gentios, os seus descendentes, no meio dos povos, todos quantos os virem, os conhecerão, como descendência bendita do Senhor. Irmão, obediência, comprometimento, entrega total, dedicação a Cristo, a Deus, a sua palavra, ao reino dele, irmão, essas bênçãos acompanharão. O inimigo por 7 caminhos fugirá de nós, mas nós, irmãos, temos que entender algo que é muito sério. O Espírito do Senhor habita em mim, eu tenho que falar, Espírito de Deus, Espírito Santo, me conduza, me fala, me direciona. Irmão, Deus chega a dizer na sua palavra que maldito é o homem que faz a obra dele relaxadamente. Irmão, precisa haver um cuidado especial da minha parte, da sua, em falar, em dizer, em nos preparar, em nos estar na presença de Deus, para assim fazermos a obra do Senhor, irmãos, porque os que o fazem com amor não são decepcionados, não são deixados de lado, não são envergonhados, não são humilhados pelo homem, irmão. Jeremias 1,19, pelejarão contra vós, mas não prevalecerão, porque Deus não é mentiroso, irmão. Deus é verdadeiro. Deus faz, Deus fala, Deus ele age, Deus ele cura, Deus ele muda para nos abençoar, irmão. É hoje, irmão, é agora. Volte para Cristo. Você aí, meu amigo, está vendo esse vídeo pela primeira vez? Jesus te ama. Ele vai mudar a sua história se você deixar. Aceite ele como Salvador. Seja a cidade que você estiver. Se você estiver aqui próximo de nós no Putim, vem aqui na igreja à noite aqui, ó. Aleluia. Congregar junto conosco. Mas se você mora em outra cidade, outro estado, procure uma igreja perto da sua casa, vai congregar. O Espírito do Senhor quer fazer habitação, morada na sua vida, aleluia, e mudar a sua história, glória a Deus. Versículo 10 e 11, aleluia. No comentário, irmãos, aí do canal, eu vou deixar o endereço da igreja aqui no Potim. Se você mora aqui no estado de São Paulo, quiser estar conosco no culto aqui. Mas se você é de outra cidade, de outro estado, procure uma igreja perto da sua casa, mas não fique parado. Aleluia. Versículo 10 e 11.
E hoje nós encerramos aqui o capítulo 61 do livro de Isaías, amém? Aleluia. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com manto de justiça, como um noivo se adorna, como turbante sacerdotal, e como noiva se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar justiça e louvor para todas as nações. Irmãos, Deus, irmãos, ele vai sempre brotar, trabalhar, frutificar, produzir. Aleluia. É cura, irmão. Deus quer sarar a terra. Deus quer abençoar a terra que é a sua vida. Deus quer, irmãos, fazer que a tristeza salte de alegria na presença dele. Irmão, Deus quer que a alegria dele seja sua força. Deus quer ser o teu escudo, a tua fortaleza, o teu rochedo, o teu baluarte, a tua segurança, o teu sustentador. Mas não depende de Deus, depende de você, irmão, de mim, da fidelidade a Ele. Eu querer amá-lo, querer servi-lo, querer falar, Deus, sou teu, eu declarar isso, eu pedir isso, irmão. Isso é muito maravilhoso, irmão. Irmão, tem pessoas aí que gritam por pessoas num esporte, independente da modalidade que for, gritam, vão em estádio, choram quando perde, quando ganha, irmão, brigam, quase se matam. Há uma dedicação ilusória, irmão, e quando chega para Deus, irmão, tudo não dá, Deus conhece. Que isso, irmão? Precisa ter entrega, precisa ter busca. Ser de fiel no pouco, muito colocarei. Deus faz, irmão. Todas essas bênçãos aqui registradas no capítulo 61 de Isaías são para os fiéis, irmão. Para aqueles que querem. É difícil ser fiel, irmão. O Senhor te ajuda, irmão. Para com esse negócio, essa negatividade que sai dos seus lábios. Fala, Deus, o Senhor é o meu auxiliador. O auxiliador o que é? O ajudador. Creia, irmão. E deixe Jesus trabalhar na sua vida, amém? O Senhor te abençoe grandemente, irmão. A gente está aqui nesse dia que chama hoje, gravando esse vídeo, irmão, a gente precisa da sua ajuda, a sua oração. Você aí, deixa o joinha no canal, para o canal esteja sendo fortalecido. O YouTube, coloque essa palavra para ser bem vista, irmãos. E almas, o nosso propósito aqui é ganhar almas, irmãos, por reino de Deus, irmãos. Não importa se vai ser aqui, vai vir congregar com a gente, ou em outra cidade, em outro estado, mas é pregar a palavra, irmãos, é falar desse Cristo maravilhoso. Nos ajude, irmão, aí, compartilhe esse link nos seus redes sociais, ajude a gente a fazer a obra, irmãos, o canal aí tá fortalecido, né, sendo bem visto, o joinha é importantíssimo, irmãos, e o nome de Deus, irmãos, Ele é que tem que aparecer, que seja glorificado, amém? A paz do Senhor Jesus.